Pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem está falando é a professora Fernanda Duarte e hoje nós falaremos sobre avaliação de enfermagem no sistema nervoso, especificamente sobre a cascata vasodilatatória. Então, essa é a famosa cascata isquêmica vasodilatatória. Antes de nós começarmos a falar, sobre a cascata isquêmica vasodilatatória, vale a pena a gente abordar alguns conceitos prévios, ok? Então vamos lá. O primeiro conceito é sobre a hipótese ou a doutrina de Moronky. O que é isso? A doutrina de Moronky, ela relaciona o equilíbrio dinâmico do conteúdo craniano, ou seja, como é que é estabelecido esse fluxo sanguíneo? Como é estabelecido o equilíbrio entre as estruturas cranianas? Então, eu estou falando principalmente que a doutrina ou a hipótese de Moronky trabalha com a massa encefálica, com o sangue e com o líquido cefalorraquidiano. O encéfalo é cerca de 1.500 gramas, o sangue a gente tem aí cerca de 75 ml e o líquor cerca de 75 ml também. Pessoal, basicamente, essas três estruturas precisam estar em sintonia para que haja o fluxo sanguíneo cerebral adequado. Eu consigo trabalhar com a regulagem da massa encefálica? Não. Então, basicamente, quem vai trabalhar para compensar este fluxo sanguíneo alterado será ou a diminuição ou aumento do volume sanguíneo cerebral, ou um aumento na absorção do líquor, ou uma diminuição da produção licórica, ok? Então, basicamente é isso a doutrina de Moronky. Por quê, pessoal? Primeiro que elas estão relacionadas com o fluxo sanguíneo cerebral. Se nós estamos falando de fluxo sanguíneo cerebral, então, consequentemente, eu estarei falando de pressão intracraniana, de pressão de perfusão cerebral, pressão arterial sistêmica e pressão arterial média, tá? Uma acaba interferindo com a outra. Então, vamos conceituar. A pressão arterial média é a pressão arterial diastólica mais 1/3 da pressão de pulso, ou seja, da sistólica. O que isso quer dizer? Como ela é expressa? Eu estou falando que uma média, digamos assim, entre a pressão sistólica e a diastólica. Existe uma fórmula para calcular a pressão arterial média, tá? Essa fórmula ela é a seguinte: pressão arterial média é igual a pressão arterial sistólica mais, abre parênteses, pressão arterial diastólica vezes 2, tudo isso dividido por 3. É uma média, tá ok? A média da pressão arterial deve ser aí entre 70 a 100 milímetros de mercúrio. Abaixo disso, pessoal, o cérebro ou o tecido encefálico ele já começa a sentir as alterações, E aí, consequentemente, uma pressão sistólica aí abaixo de 50 já me garante lesão, Já me garante um grau aí, um certo nível de lesão encefálico. E aí é claro que mecanismos compensatórios que nós comentamos sobre na aula de hipertensão arterial acabam ocorrendo para aumentar a pressão arterial sistêmica. Calma que a gente chega lá. Quando nós formos falar de pressão de perfusão cerebral, o ideal é que essa pressão de perfusão cerebral ela seja aí, de 70 a 100 milímetros de mercúrio, ou seja, o ideal é que ela esteja acima, tá? Então, maior ou igual a 70 milímetros de mercúrio. Já começa a ter uma lesão irreversível com uma pressão de perfusão abaixo de 50 milímetros de mercúrio.
E aí entra uma nova fórmula, tá ok? A pressão de perfusão cerebral, ela é calculada pela diferença, ou seja, pela subtração da pressão arterial média menos a pressão intracraniana. E aí a gente fala um pouquinho sobre a pressão intracraniana, que nada mais é que a pressão que está dentro do crânio, e essa pressão ela varia de 0 a 10 milímetros de mercúrio, pode chegar até 15 milímetros de mercúrio, ok? Então, recapitulando, doutrina de Moronky, tá, que relaciona o equilíbrio, né, dinâmico, ou seja, o equilíbrio do fluxo do conteúdo craniano, e ele é compensado principalmente pelo volume sanguíneo cerebral e pela absorção ou produção de líquor, tá? Mas a doutrina de Moronky trabalha com encéfalo, sangue e líquor, e a gente tem alguns conceitos. Então, pressão arterial média, né, que relaciona pressão arterial sistólica mais pressão diastólica vezes 2 dividido por 3, pressão intracraniana, que deve estar de 0 até 10, no máximo 15 milímetros de mercúrio, e pressão de perfusão cerebral, que deve ser aí acima, maior ou igual a 70 milímetros de mercúrio. Abaixo de 50, já começa com lesão cerebral, ok? Agora sim, vamos dar continuidade à cascata vasodilatatória. Dê uma olhadinha para o esquema, né? Se de repente há uma condição em que houve diminuição da pressão arterial média, ou seja, o paciente perdeu uma grande quantidade de volume, né, com uma hipovolemia, nas grandes hemorragias, por exemplo, num choque, né, pode ser um choque hipovolêmico, ok? Uma obstrução mecânica, né, como vamos imaginar aí uma obstrução grave em coronária, que fez esse coração, de repente, comprometer a contratilidade, ou ação farmacológica, algum vasodilatador potente, como nitroprusiato, enfim, alguma condição que fez com que houvesse diminuição da pressão arterial média. Concordam comigo que se você tem uma pressão arterial, né? Estou relacionando lá aquela nossa fórmula. Então, isso está abaixo de 70 milímetros de mercúrio. Uma pressão média abaixo de 70, pessoal, isso me garante um hipofluxo cerebral, concordam? Então, se você tem um hipofluxo cerebral, você tem, consequentemente, uma diminuição da pressão de perfusão cerebral. É o que está aqui, uma diminuição da PPC. E a PPC nada mais é do que PAM menos PIC. Quando a gente subtrai, né, a PIC da PAM, eu preciso de uma pressão de perfusão cerebral acima de 70 milímetros de mercúrio. Então, veja lá, se de repente houve diminuição da PAM, diminuição da PPC, né, o que acontece? Nós falamos anteriormente, né, no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que os baroreceptores, que são aqueles conjuntos de células especializadas no arco aórtico e seio carotídeo, que eles avisam, né, o centro vasomotor que há uma hipotensão, automaticamente, né, nós teremos uma resposta vascular sistêmica, estou falando resposta vascular sistêmica periférica pela ação das catecolaminas de vasoconstrição, ok? Mas isso não acontece na circulação cerebral, pessoal. Olha lá, nós vamos ter uma necessidade aí, né? O metabolismo cerebral ele vai aumentar. A diminuição da oferta cerebral, né? De oxigênio, ou seja, ele está necessitando de aporte, aquilo que eu falei para vocês, um desequilíbrio entre a necessidade do metabolismo cerebral e a oferta de oxigênio. Automaticamente hipercapnia, e por conta daquela ação farmacológica, né, de alguma ação farmacológica que nós havíamos comentado. Então, por mais que haja, né, uma vasoconstrição sistêmica periférica por meio das catecolaminas, uma vasoconstrição periférica por meio das catecolaminas, e isso aumente a pressão arterial, né, sistêmica, veja bem,
no decorrer, né, deste desfecho, uma retenção de CO2, tá? Ou seja, existe um fator chamado tríade de Cushing, né? Inicialmente, para tentar reverter esse quadro de baixa perfusão cerebral, né, o corpo ele vai tentar, pessoal, se a PAM está baixa, ele vai tentar elevar a pique, né? Então veja bem, para eu manter a minha perfusão a minha perfusão, né, cerebral, eu preciso ou autorregular ou fazer essa regulação em PAM ou fazer a regulação pela pique, né? E aí, por mais que tudo isso esteja acontecendo nesse eixo que nós falamos, né, há uma hipercapnia que participa aí da tríade de Cushing, né? Então, o que é essa tríade de Cushing? É uma sintomatologia que está presente, né, nessa situação dessa cascata isquêmica vasodilatatória, ou seja, o paciente ele começa a apresentar, né, inicialmente taquicardia, mas que ao longo do tempo ela não consegue manter, ou seja, tem uma resposta ineficaz a essa taquicardia, o corpo entra em bradicardia, bradipneia e hipertensão. Essa bradipneia, pessoal, ou seja, essa hipoventilação, faz com que haja retenção de CO2. Por isso está escrito aí para vocês hipercapnia. O CO2 ele desempenha um papel importante na regulação do fluxo sanguíneo cerebral, tá? Porque o CO2, né, ele provoca uma vasodilatação cerebral. Então, para quê, né? Para aumentar, então, pressão intracraniana, para aumentar o fluxo de sangue cerebral, né? Enfim, ele está tentando mediar, tá? Mas não necessariamente essas mediações serão benéficas, tá bom? Por isso que ela se chama cascata isquêmica vasodilatatória. Então, olha lá, aí a gente tem a vasodilatação, então mediada, né, principalmente aí pelo CO2, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, né? Quando a gente aumenta o fluxo, então tô falando do fluxo de sangue para o cérebro, aumenta a pressão intracraniana, que é o que eu falei para vocês, aumentou o volume sanguíneo cerebral. Mas, pessoal, quando eu aumento a pressão intracraniana, eu diminuo ainda mais a pressão de perfusão cerebral, ok? Então, veja só, toda essa cascata vai culminar ainda mais em isquemia. Nossa, mas por que você aumentou? A gente aumentou a pique e diminuiu a pressão de perfusão. Pessoal, vamos imaginar, igual a gente tá, vamos fazer analogia com o derrame pleural? Vamos imaginar? Então, eu preciso ter uma quantidade de líquido, cerca de 10, 15, até literaturas 20 ml de líquido interpleural, ok? Mas quando começa a extravasar volume, né, líquido para o espaço interpleural, né, e aí isso aumenta numa quantidade tão grande, o pulmão não consegue expandir, não é assim? Então a gente perde a expansibilidade torácica. Aqui é a mesma coisa, só que dentro do crânio. Vamos imaginar que eu tenho uma pressão tão grande dentro da cabeça que essa pressão limita a perfusão, limita o fluxo sanguíneo cerebral, tá? Então é isso que acaba prejudicando. Então, a cascata isquêmica vasodilatatória, né, na verdade, ela culmina ainda mais com isquemia, tá ok? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um fator importante que vocês já estão trabalhando é o estudo de caso de neuro, né? E o estudo de caso de neuro tem bastante diagnósticos de enfermagem. Então, tentem trabalhar pensando sempre no raciocínio, com o raciocínio clínico e com a fisiopatologia, tá? Lembrem-se, Nanda é pura fisiopatologia. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.